Bem, boa noite a todos, tá? Nós estamos aqui para mais uma aula, a gente já está na semana 9, o tempo está voando, ok? A gente vai começar a falar sobre corrente estacionária, tá? Quando as cargas se movimentam com velocidade constante. Então esse é o nosso tema da aula de hoje. Claro que antes a gente vai visitar logo a nossa lista, né, de coisas. E aí, a primeira avaliação, né? Eu já dei uma olhada no que foi entregue, estou começando a corrigir, devo estar entregando até a próxima semana. E de tudo teve um pouco, né? No dia da avaliação, no início da avaliação, teve um pequeno grupo de pessoas que teve alguma dificuldade em enxergar a prova, que a prova foi, parece que tinha uma prova vazia. Aí isso foi sanado na hora, e isso adicionou uns 10 minutos à avaliação, ao final 10, 15 minutos, tá? Algumas pessoas não conseguiram entregar o material, quer dizer, o principal problema foi justamente esse aqui, ó, na hora de carregar os arquivos, tá? Eu fiz nessa avaliação que fosse obrigatório você colocar o arquivo. Algumas pessoas não queriam responder uma questão ou outra, e aí ficavam sem poder enviar a avaliação. Nessas situações, você tira uma foto, tá, de uma página em branco, e aí você faz o upload disso, só para cumprir a obrigação. Tá? Não vou colocar mais obrigatório, vou colocar como opcional. Então aí não vai ter mais esse problema. Tá? Mas se isso acontecer porventura, sempre lembre que você pode botar somente uma página vazia, cumprir a obrigação de fazer o upload e entregar a avaliação direitinho. Algumas pessoas entregaram a avaliação atrasada, como eu falei, tem sempre uma penalidade de 10%, para alguns minutos, né? Claro que muito mais do que isso é problema. E os apontamentos, algumas pessoas não colocaram os apontamentos, tá? Então, eu estou compilando tudo isso, e eu, como eu falei, devo ter um resultado para até a próxima semana, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção vocês viram que da avaliação tudo teve um pouco, né? Como eu falei a vocês, eu ia buscar questões qualitativas da discussão que tem nos capítulos, tá? Então tinham questões que você tinha que escrever textos, tinham questões que vinham diretamente das aulas, com algumas poucas modificações, assim, e você precisava revisitar a aula, ou seja, se você deixou para assistir a aula no dia da avaliação, você não sabe o que tem na aula, então você não consegue acessar facilmente. Então, você reassistir a aula permite você navegar a aula com mais facilidade e encontrar esses alvos, né, que eu coloquei. Tinham questões sobre capacitância desse tipo, questões sobre potencial, até questões sobre campo elétrico, que basicamente eu estava revisitando o material. Por que isso? Porque eu quero que vocês saibam que é importante reassistir a aula. Tinha material também que veio do livro, né? Então eu pedi alguns desenhos, por exemplo, e os desenhos... Boa noite. Os desenhos estavam no livro, então quem estava lendo o livro, estava acompanhando, sabia até onde localizar a página que era. Ok? Então, esse tipo de estudo que você tem que fazer para conhecer o material, para poder ter acesso fácil nessa modalidade online. Tá? Então, claro que presencial isso não funciona, porque você não tem acesso a essas coisas. Claro que no futuro também, eu acho que as avaliações vão migrar para essa situação, entendeu? Então, dizer assim, olha, tem internet toda aí, as questões são essas, vamos procurar as respostas. Então, assim como era tabu há muito tempo atrás usar calculadora, muitos professores resistiam a usar a calculadora, e hoje em dia é liberado, né, em muitas, pelo menos no superior, né, em muitos cursos você pode usar a calculadora, isso é muito bom. No futuro vai se dizer também, se você pode usar o computador, você pode usar a internet, você pode usar o celular, né, isso vai ser aberto. Claro que as questões vão ser outras, né, vão ser bem mais criativas, né, mas vai funcionar. Então sempre assista às aulas, leia o livro e conheça o material. Bem, a lista de temas e equipes ainda é incompleta, então eu fiz um apanhado de quem submeteu, tá? Fiz algumas respostas de e-mail também, coloquei no mural. Então, da agora em diante, vai ser tudo no mural. Então, tem algumas pessoas que fizeram a equipe, mas não escolheram o tema, tem outras pessoas que escolheram o tema, mas não fecharam a equipe, tem outras pessoas que pediram temas que já foram utilizados por outras equipes. Então, vamos reformular isso o mais rápido possível. Eu quero bater o martelo amanhã, então quem quiser ir no mural hoje e colocar seus comentários e tal,
aí a gente fecha a lista e amanhã a gente formaliza isso, tá certo? Professor? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Observando lá o anexo que o senhor fez sobre esses grupos, Sim. o senhor duplicou o meu nome. Eu estou no grupo de Hélio e também estou no grupo de Wander. Porém, eu sou pertencente apenas ao grupo de Wander e Marcos, que é de motor elétrico. Tá, tá bom. Então, o problema é nome mesmo, né? Você tem João Também. Vitor e João Victor, né? Isso. Deixa eu botar aqui. E outro ponto, eu ainda não consegui ter acesso aos resultados do mini-teste. Peraí um instantinho, deixa eu botar aqui. Professor, cadê esse print aí de João, do grupo de João ter colocado mais cedo aí? Peraí um instantinho, João Vitor, você tá no grupo de quem? Eu estou no grupo de Wander e Marcos. Wander. Mas como tem 2 João Victor, você poderia colocar João Victor Cruz, por favor, professor. Tá. Eu percebo que um é João Vitor e o outro é João Victor. Isso é verdade? Confirma? Acho que sim. Pronto. Tá bom. Ok, então eu vou corrigir lá. Mais alguém quer comentar? Quem foi que estava falando? Ô João, você foi muito ligeiro, professor João. Claro. O motor foi tão popular, tipo assim, umas 3 equipes queriam essa situação do motor, tá? Então eu encaminhei quem chegou em segundo para gerador ou outro tema que fosse interessante. Tem um tema lá que é as bobinas de Helmholtz e a lei de Ampère, que também é muito interessante porque vai fazer a transmissão de energia através do ar, né, através de bobinas. Então, tem outros temas também interessantes. A parte de magnetismo é muito rica, então você vai explorar o paramagnetismo e outras coisas. Então, é um material muito extenso e de aplicação, entendeu? Então, dá para fazer um mapa mental com muita facilidade. Ok, para a equipe que formulou lá a intenção de fazer o material do Python, tá? Eu vou encaminhar roteiros para vocês amanhã para facilitar a construção. Vocês vão ver que vocês podem, através de modificação do que já foi feito em semestres anteriores, rapidamente também chegar a uma coisa legal. Eu boto alguns exemplos também. Fica bom. Ok, pode falar. Eu estou olhando aqui agora. O que o senhor colocou lá já é os grupos que estão formados, né? Eu fiz um levantamento de todos os e-mails que recebi e esses foram o que eu recebi. Se ficou faltando alguém, me avise, tá? Bota lá no comentário no mural para a gente poder fechar essa lista. Eu mandei e-mail para o senhor, não sei se o que houve aí, porque tá, mandei. Sinalize lá que você mandou o e-mail. Eu vou olhar, eu verifico, tá? E aí dou retorno, ok? Mas pode botar lá no mural mesmo. O tema que a gente escolheu, teve outra equipe que já escolheu, isso vai afetar, e a gente já começou a pesquisa já. Não, mas aí não pode ter o mesmo grupo trabalhando, não. Então encaminhe para mim, mostre lá que eu vou dar uma olhada no e-mail e te dou uma resposta. Agora, bote no mural. O que eu estou fazendo eu estou tentando tirar vocês de comunicação do e-mail para comunicar no mural, naquele post, porque vai ficar muito mais fácil de gerenciar e claro para todo mundo, porque ali é aberto, todo mundo vê. Então, peraí, deixa eu esclarecer. O que a gente mandou por e-mail não vale mais? Vale sim. Escreva isso no mural, que eu retorno no mural mesmo para você. Vou escrever que eu mandei por e-mail exatamente, do senhor. Eu só peço isso, a gentileza que você faça isso, porque depois que acabar a aula fica fácil eu olhar lá quem foi que comentou e já responde todo mundo de vez, tá certo? Pronto, é uma gentileza fechou. Que eu peço. Fechou, tranquilo. Pronto, ok. Próxima coisa é mostrar um videozinho para vocês do YouTube. Esse vídeo está em velocidade rápida, tá? E claro que está sem som, mas aí vocês vão olhando aí e vai dar para entender.
Ok, acompanharam o vídeo aí? Show de bola. Então, você vê que ele pegou uma lata uma caixinha de plástico e com papel e com folha de alumínio construiu um capacitor. Esse capacitor tem uma área muito grande, mas a separação entre as placas é minúscula. As duas coisas contribuem para uma capacitância muito alta. Se de fato é uma capacitância de 7.000 farads ali, eu não confio muito nessa medida dele não, ele teria que fazer uma medida com o capacímetro, ele não fez isso. Né? Mas de qualquer jeito é um capacitor muito grande, tá? Em termos da sua capacidade de armazenar energia, ele bota uma tensão, carrega e ele usa a energia depois. Um objeto desses carregados poderia ficar na prateleira durante meses e reter a carga. E seria sempre uma ameaça, né? Não recomendo que ninguém vá montar um capacitor desse, eu só queria mostrar para você ver, ter ideia do que a gente está estudando e a aplicação, né? Então você guarda energia ali, digamos que ele usou uma bateria, né? Para passar energia para o capacitor, né? Para armazenar energia no capacitor. Então, com o tempo, ele carregou, chegou no valor máximo, ele retira a fonte e aí ele tem energia. A diferença entre usar a bateria direto ou usar a energia que veio do capacitor é que o capacitor a bateria tem uma reação química, então para ela conseguir transferir essa quantidade de energia leva muito tempo, enquanto que o capacitor não tem uma reação química, é simplesmente movimento de elétrons, ou seja, ele devolve energia com uma rapidez muito grande. Se devolve a energia com rapidez muito grande, isso quer dizer potência alta. Então a bateria pode entregar potência baixa, um capacitor pode entregar potências altíssimas. E pela potência você viu que no fio chegou a uma certa temperatura a partir da qual ele fundiu. Geralmente você tem um limite para cada fio, dado a densidade de corrente que ele aguenta. Então o valor máximo da densidade de corrente
a partir da qual a temperatura se torna tão alta que ele funde. Então, é uma das coisas quando você faz um projeto, é garantir que você tem uma bitola de fio que vai comportar a passagem de corrente elétrica, que quando a corrente elétrica passa, que houver a resistência, que a energia for transformada em calor, que a temperatura, né, seja suportada pelo fio e não faça com que o fio tenha uma falha, né, de funcionamento, aquecendo demais e levando a algum incêndio ou a derreter ou algo desse tipo. Claro que em algumas situações você ter uma densidade de corrente que vai fazer com que o fio se rompa, talvez é uma coisa desejada. Isso acontece no que a gente chama o fuzil, né, de circuito, que vai proteger o circuito. Então, antigamente as casas tinham certos dispositivos, o fuzil, que tinha um fio dentro, que ele se chegasse a um certo limite de amperagem, a densidade de corrente no fio teria um valor que faria com que houvesse um aquecimento e o fio se rompesse, protegendo a casa, não deixando que a corrente passasse de um certo limite. Então isso acontece quando há um curto-circuito. Alguma pergunta? Professor, esse experimento que ele fez aí só funciona com a fonte de tensão contínua, né? Ele funciona com a tensão contínua e a tensão alternada, mas funciona de forma diferente. O capacitor ligado a uma corrente contínua, ele simplesmente carrega, né? Se você pega e coloca um capacitor na corrente alternada, ele carrega e descarrega, né? Então vai entrar efeitos de filtragem, coisas desse tipo. Então vai ser mais apropriado para filtrar sinal em linha, ok? Mas aí se a gente quisesse carregar, a gente teria que, com a fonte de tensão alternada, sim, a gente teria que retificar essa tensão. Exatamente. Se fosse para o objetivo fosse carregar, sim. Ok? Mas aí tem outras aplicações. São dois mundos bem distintos, né? O mundo da corrente contínua e da corrente alternada. Mas nos dois você pode usar circuitos que são fisicamente iguais, né? Mas vão ter efeitos totalmente diferentes. Muito bem, então já falei sobre a lista de temas, as outras coisas. Vamos lá então para o nosso material, tá? Então onde estamos, tá? Começamos aqui com a eletrostática, tá? A gente tinha cargas paradas, né? Então a gente ia estudar a carga parada. Quando você ia para o condutor, a carga fica na superfície do condutor, ela se arruma de tal forma que o campo elétrico dentro desse objeto metálico é zero. Isso é verdade se isso aí for um objeto metálico oco também. Mas lembre que você pode ter um objeto metálico oco com um furinho, e nesse furinho você pode passar algum tipo de palito que na ponta tem uma carga, então a carga vai estar dentro do objeto metálico, claro que vai ter campo lá. Mas essa é uma situação bem diferente, eu estou falando quando você coloca cargas diretamente no condutor, elas vão para a superfície e ficam lá arrumadas, tal que o campo elétrico na parte interna sempre é zero. Nós, depois de eletrostática, nós estudamos capacitância, é justamente o vídeo que eu mostrei para vocês, um exemplo de como você usa as cargas, né, para você armazenar energia no campo elétrico entre as placas de um capacitor. Então foi isso que foi feito ali. Aquele capacitor é interessante que ele sendo operado, né, a gente não falou muito sobre isso em sala de aula, está mais na leitura do capítulo. Você pode botar tanta tensão em um capacitor que em um certo momento, então digamos que eu pegasse aquela latinha azul com os dois parafusos e colocasse em uma fonte de tensão que não fosse de 3 volts, mas fosse muito maior. Então eu poderia chegar ao limite de resistência do capacitor, que seria o quê? Você viu que ali ele foi utilizado papel, né, como um meio entre as duas placas, é um meio dielétrico. Claro que há uma certa tensão aplicada em uma folha de papel, essa folha de papel vai tender a ionizar, ou seja, é possível botar um campo elétrico tão intenso em uma folha de papel que ele vai puxar os elétrons para um lado, né, e os positivos, as moléculas, né, para o outro lado.
Em um certo momento, isso você consegue arrancar os elétrons. Arrancando os elétrons, você tem um plasma. O plasma é altamente condutor e ele também aumenta a temperatura quando passa, tem um efeito resistivo. Então, queima o papel e você ouve um estalo. Então, você pode botar uma tensão tão grande naquele capacitor na latinha azul que em um certo momento você vai ouvir um pá! E vai sair uma fumacinha lá de dentro. Se você abrir, desenrolar, você vai achar que nesse papel todo, em uma certa posição, tem um pequeno furo com a margenzinha preta, indicando que houve um certo incêndiozinho ali. Ele não vai furar em vários lugares, ele fura em um único lugar. Okay? Então, isso é o capacitor. Como você perguntou sobre o regime, tá, de corrente contínua, tá aqui o capacitor. A gente pode estudar no contexto de eletrostática, como a gente fez com as cargas paradas. A gente pode estudar em outros contextos também, quando tem movimento de carga. Então, a gente fez um exemplo em sala onde eu peguei, tinha um capacitor esférico e a gente tocou isso em uma outra esfera. E aí houve uma mudança de carga e a gente perdeu energia porque as cargas se rearrumaram. Então ali é um exemplo onde você saiu da eletrostática das cargas paradas e você já tinha movimento. Ou seja, a capacitância é um assunto que é pertinente na situação da carga parada, mas também quando você tem movimento de carga, seja ele de corrente contínua ou tipo de um circuito RC, que é um dos tópicos de trabalho, onde você vai ter uma mudança de corrente quase que contínua durante a operação. Então, vai ser mais do que a corrente contínua, vai ser uma corrente que vai mudando sempre. Então, capacitância é um assunto que vai tocar em todas as três áreas. De fato, para quem gosta, e vocês já demonstraram pela escolha dos temas, que vocês acham interessante o motor, que acham interessante o gerador, o capacitor vai ser o primeiro dispositivo que a gente encontra capaz de gerar energia elétrica. Nós não resolvemos em sala de aula nenhum exemplo desse tipo, onde você gera energia elétrica com um capacitor deslocando as placas, tá? Mas é possível a gente revisitar, em algum momento eu vou querer resolver com vocês uma questão desse tipo para você ver que o capacitor permite você pegar energia do café da manhã, movimentar as placas e transformar ele em energia elétrica, né? Muito tranquilamente. Pegou o capacitor, mexeu as placas e você já armazenou energia entre as placas. Tranquilo. Chama a atenção da complexidade do curso. Quem estudou capacitância, quem estudou a fundo o capítulo de capacitância, assistiu às aulas, deve ter percebido que houve uma redução da complexidade matemática. E isso deve persistir pelas próximas semanas, né? Que a gente vai falar sobre corrente elétrica, resistência, tensão, assim por diante. Então vocês vão perceber uma redução da complexidade do material. Isso é bom, é uma oportunidade. Se você está precisando estudar mais, dar um gás extra, essa é a hora. Mais conhecimento pelo seu esforço, é um retorno bom. Ok. Muito bem. Então, utilizamos modelos para compreender a condução elétrica na matéria. Então, a gente vai utilizar vários modelos. Aí a pergunta é, isso é bom ou isso é mal? Como é que fica? Acontece o seguinte, a gente vai usar muitos modelos, tá? Modelos diferentes. Então, exemplo aqui à esquerda, eu posso falar sobre um átomo e dizer, olha, trata-se de um modelo planetário do átomo. O que é isso? É um dos modelos mais antigos do átomo. Alguém disse assim, olha, vai que funciona que nem o sistema solar, que você tem o Sol no meio e tem os planetas dando volta. Então, vai que é assim. Tá? Então, de vez em quando usar esse modelo é muito bom. Agora, em certos momentos, eu vou olhar para esse modelo e vou dizer, olha, esse modelo me limita, eu não vou querer utilizar ele. Ou eu vou querer conhecer quais são os limites do meu modelo, para não poder não acabar interpretando incorretamente o que eu estou vendo em termos de fenômenos da natureza e fenômenos físicos, ok? Então, ficar muito atento a isso. No livro, você vai perceber que ele vai mudando de modelo, e eu vou fazer isso hoje. O modelo utilizado vai mudando e você às vezes se perde, tá? Então tem que manter sempre organizado na sua cabeça que modelo eu estou utilizando,
até onde vai e onde é que estão as encrencas, tá? Então, fica atento a isso. Os modelos na ciência e nas engenharias ajudam a compreender a realidade, mas todo modelo tem limites, ok? Ficar atento. O modelo exato é o próprio sistema de estudo. Então, claro, se você pudesse modelar uma coisa com tanto detalhamento, ele vai se aproximando ao próprio sistema. Então, o sistema é o melhor modelo que existe. Só que o modelo é complexo demais para eu estudar. Então, muitas vezes eu vou simplificando e eu crio várias facetas com diferentes modelos. Então, muitas vezes eu vou precisar usar vários modelos diferentes para poder explicando o material. Você tem que tentar fazer mentalmente assim a ponte de um para outro para realmente se aproximar do que a gente está dizendo em termos de como é que a realidade funciona. Bem, o movimento de cargas em um não condutor, tá? Então, modelo dos átomos em um sólido. Então, eu usei aquele sistema planetáriozinho e coloquei aí repetido. Isso aí, então, é um sólido, representa uma rede cristalina em um sólido, e o sólido é não condutor. Então, eu imagino que isso aqui acontece, que fica os elétrons dando volta. Note que os átomos estão presos a cada um dos átomos. Okay? Então, eles não ficam perambulando para lá e para cá, eles ficam fortemente presos aos seus sítios atômicos, e isso de fato é o que você espera para um não condutor. Então isso explica como é que o não condutor funciona. Só que você olha para isso aí, você fala assim, olha, um próton e um elétron, isso parece um átomo de hidrogênio. Que diabos é isso? Hidrogênio não é nem sólido. Como é que é um sólido? Tá? Bem, aí você vê o limite do modelo, né? Então esse modelo teria que ser melhorado para a gente continuar explorando ele. Elétrons fortemente presos aos átomos e moléculas. Essa é a marca do não condutor, do dielétrico, tá? Bem, o átomo, tá? Eu botei aqui à direita, é mais complexo do que aquele modelo. Então está aqui outro modelo. Esse modelo aqui é o modelo de camadas e subcamadas. Então eu tenho o átomo de potássio aí, tem os elétrons arrumados, você tem aqui na parte interna a 2s2, tá? Depois você tem junto, né? Não, desculpa, é 1s2 a primeira, depois tem 2s2 e a 2p6 juntos, né? E aí por aí vai. Bem, de qualquer forma, você vê que ele tem um elétron aqui na última camada. Isso é uma marca de um átomo que é um dito metal. Então, esse modelo tem várias camadas, cada camada com várias subcamadas. As subcamadas fecham ao completar um número mínimo de elétrons. Então, os ditos elementos não condutores, tá? Eles estão mais próximos de fechar uma camada, enquanto que, se você olhar os elementos que são ditos os metais, né? Então, eles estão mais com camadas recém-inauguradas. Então, tem baixa população de elétrons na última camada. Nos metais, isso é mais importante para a gente, elétrons da subcamada externa são facilmente doados, ou seja, esse átomo de potássio aqui, ele vai querer doar esse último elétron aqui com muita facilidade. O que é que isso tem a ver com aquele modelo planetário? Ora, quando eu faço o modelo planetário aqui e estou pensando em um átomo de potássio, eu estou imaginando que essas camadas internas não são importantes, esses elétrons estão fixos, não vão contribuir para a condução elétrica, eu vou representar simplesmente o elétron da última camada, então eu só representei a camada externa. Então você vê que o modelo é mais flexível do que parecia antes. Antes ele parecia que só tratava do átomo de hidrogênio, agora eu vejo que eu posso tratar os vários condutores com um modelo desse tipo. Mas você pode melhorar isso. Aqui negócio de bolinha dando volta na outra, a gente já tem mais conhecimento hoje em dia com a mecânica quântica, a gente percebe que o elétron não tem posição definida, isso é fato. Não é que ele anda muito rápido e borra a imagem, não. É o fato de que ele tem uma probabilidade estatística de ser encontrado em qualquer ponto da sua eletrosfera. Então aí entra o termo eletrosfera. Agora, eu posso então fazer um novo modelo do átomo, onde eu tenho aqui, ó,
o meu núcleo, tá? Que pode ser um núcleo de potássio, e eu tenho um elétron, e o elétron tem uma nuvem eletrônica representando ele. Ele está aqui, está dando voltas, tá? Mas você não vê a bolinha dando volta. Ele tem uma rotação. Ok? Então, aí note que agora já estou em um modelo bem mais complexo. A gente vai usar esses modelos de forma intercalada muitas vezes. Está aqui, então, um átomo, tá? Onde eu tirei o elétron, eu tirei a eletrosfera dele, então ele agora é um íon mais um. Então, imagine o potássio, que eu tirei o elétron externo, eu simplesmente mudei a cor. E ele agora é um íon de mais um. Bem, com essa ideia, eu posso começar a pensar como é que funciona a condução em sólidos metálicos, tá? Então, eu arrumei aqui vários átomos desse tipo, que eu estou mostrando no meu modelo simples, né, com a nuvem eletrônica, e você percebe que a diferença qual é? Você tem nuvens eletrônicas que estão tocando uma na outra, uma na outra, uma na outra, assim por diante. Isso quer dizer que os elétrons, tá, não são tão fortemente presos, eles podem estar indo de um átomo para outro, porque você tem aí uma interseção. Isso melhora muito simplesmente dizendo, olha, eu tenho uma nuvem eletrônica na camada externa que é compartilhada entre os diferentes átomos. Então, quando você pensa assim, você pode pensar assim no movimento de um elétron nessa situação. Então, eu agora botei uma bolinha, só para a gente poder acompanhar o movimento. Essa bolinha existe? Não, é uma nuvem eletrônica, assim por diante, né? Mas ela tem um centro, então a gente está imaginando assim que eu estou seguindo o centro dela. Então, se eu olho o que acontece quando ela está nessa nuvem eletrônica compartilhada, eu vou perceber que ela tem um movimento desse tipo. Ó, ela vai hora mais rápido, hora mais devagar, ela dá voltas, ela corre para cá e corre para lá. Não fica só dando volta em um único átomo. Então ela vai passeando. E como é que é o movimento dela? É assim, meio aleatório. Vai para um lado, vai para o outro, né? Vai andando para lá e para cá. Então isso é um movimento, tá? Está aqui em cima, um movimento aleatório de uma única carga, o movimento dito browniano, tá? Então o movimento aleatório browniano é justamente isso. Uma carga pode andar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, pode andar um caminho maior, um caminho menor, mas você vai perceber que esse movimento vai ter uma distribuição em torno de uma posição, ou seja, ele vai tender a permanecer mais próximo dessa posição. Então, é esse o movimento browniano. Aí eu botei a imagem aí de Carlinhos Brando porque eu penso no carnaval. Eu penso aqui dentro como é que é o ambiente nessa nuvem eletrônica compartilhada. É assim, ela está cheia de elétrons. Quantos elétrons? Um mar de elétrons. Quantos elétrons são esses? Olha, é 10 elevado a 24 elétrons, meu amigo. Então, não dá nem para contar, não dá nem para imaginar. Mas eu penso que, na analogia com o carnaval, o carnaval é aquele mar de pessoas. Então, se você fosse uma pessoa tentando andar na multidão, você teria um movimento como essa bolinha vermelha aqui, o elétron. Você vai para um lado, aí se esbarra em alguém, volta, vai para ali, vai para cá, está dançando, indo para frente, mas você tende a ficar naquela posição, senão você se perde dos amigos. Então, é mais ou menos isso. E tem temperatura também. Você tem a música tocando, então esse movimento fica mais frenético. Depois a música esfria, ele fica mais tranquilo. Quando fica mais tranquilo, geralmente você pode movimentar com mais facilidade. Quanto mais aquecida a música, mais difícil é. Então não é incomum no carnaval você esperar um momento onde a música diminui ou pega um ritmo mais lento para você poder sair de uma posição A para uma posição B. É um movimento estratégico. Alguma pergunta? Não, professor. Ok, então vamos lá. Muito bem, você já viu uma eletrosfera? Essa é a pergunta. Então, quando você tem essa pergunta colocada, você pensa logo, não, nunca vi não, porque o átomo é muito miúdo, é muito pequeno. De fato, o átomo é muito pequeno. Ninguém nunca viu, nem verá um átomo diretamente. Isso é uma limitação
da luz em si, né? Você não consegue ver com tanta resolução a esse nível. Note que a luz é boa para o microscópio. Micro é 10 a menos 6. Então, para examinar a natureza nessa escala de 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 8, você usa a luz de um microscópio. Mas aí você chega em um certo limite, você não consegue mais ver. E como os átomos, os maiores átomos, né, vão estar em 10 a menos 8, 10 a menos 9, então o átomo de hidrogênio é 10 a menos 10 o raio dele. Então ele fica além da visualização por um microscópio. Mas, quando você tem um objeto metálico, acontece que os elétrons da última camada, eles acabam passeando pelo material, formando uma única eletrosfera. Muitas vezes é chamado de banda de condução, essa eletrosfera. Então, ela fica populada por elétrons. Então, essa chuteira aí que você está vendo, que é de material metálico, tá? Você está enxergando aí uma eletrosfera no formato de uma chuteira. Então, essa é uma eletrosfera que você está vendo como é que ela é. Se você conseguisse ver átomos, com certeza ele também teria uma aparência metálica. Até o átomo de hidrogênio ele teria essa aparência metalizada. Isso é a nuvem eletrônica que você está vendo. Então, se você vê a nuvem eletrônica de um único elétron, vai ser parecida com essa. Então, você consegue extrapolar um pouco, imaginando o que é que está acontecendo. Muito bem. O movimento das cargas em um condutor, tá? Então a gente vai falar agora sobre os buracos de elétron. Acompanhe a animação, veja o que está acontecendo. A gente vai tirar esse elétronzinho ali que está marcado. Note que nesse meu modelo eu tenho os sítios atômicos, tá? A gente tem as eletrosferas internas, com eles os elétrons fortemente presos, e nós temos uma eletrosfera externa compartilhada, onde os elétrons se movimentam daquele jeito, é um mar de elétrons, tá? Então eu aqui, para facilitar, então a gente viola um pouquinho o modelo, coloca um elétron aqui, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou, através do atrito, vou tirar esse elétron. Você percebeu o que aconteceu. À esquerda, eu tirei o elétron. Quando eu tirei o elétron, esse primeiro sítio ficou levemente positivo. Então, naquele mar de elétrons, está faltando um pouquinho mais de elétron nessa posição. Isso faz com que na vizinhança, tá, elétrons venham suprir. Então, aqui ficou levemente positivo, ele vai atrair negativos. Então, elétrons vão então para aquela direção. Quando os elétrons vão naquela direção, o lugar onde eles saíram fica levemente positivo. Então, enquanto que os elétrons estão indo para a esquerda, essa falta de elétrons caminha para a direita, como se fosse uma carga positiva de fato. Então, como é que a gente percebe o movimento das cargas? É assim que a gente faz. A gente começou a pensar movimento de cargas antes da gente saber a polaridade ou a posição ou a estrutura do átomo. Então, hoje em dia, quando a gente olha o que a gente estuda com mais detalhe, a gente percebe que a gente está rastreando esses buracos de elétron ou faltas de elétrons. A gente chama de cargas positivas. Tem alguma consequência disso? Tem algum lugar que vai ter um impacto? Você visualizar a condução elétrica em termos de movimento, de falta de elétrons? Não, não tem. A gente já conversou sobre isso antes. Tem 1 ou 2 experimentos em toda a parte da eletricidade e magnetismo onde você consegue detectar o sinal do portador de carga. Então, o sinal do portador de carga no meio material, que é um condutor, é o elétron, que é o condutor, e o sinal dele é negativo. Muitos experimentos que eu faça usando condutores, eu não vou perceber isso. Eu vou poder interpretar o movimento como sejam de cargas positivas. Note que enquanto que as cargas negativas foram para a esquerda, a falta da carga negativa foi para a direita. Então, a gente vai chamar isso de corrente. A nossa corrente vai ser um deslocamento de cargas positivas, que é um deslocamento de faltas de elétrons.
que tem um movimento no sentido contrário de elétrons, mas isso eu não vou dar a mínima importância. A gente vai usar como convenção o movimento do positivo, como tem sido feito historicamente. Todo o nosso formalismo, todo o nosso experimento, nosso aprendizado é facilitado quando a gente realmente faz isso. A gente passa para pensar em termos de movimento de positivos. É isso que chamamos de uma corrente para a direita. Então, sempre que eu falar uma corrente para a direita, pense aí no que eu mostrei. Pense positivo, tá? Sempre. Muito bem. Tem um objeto condutor neutro, sem excesso de cargas. Isso quer dizer o seguinte, que ele é um objeto metálico, por exemplo, tá? E ele tem uma nuvem eletrônica compartilhada, e os elétrons estão distribuídos de tal forma onde eu não tenho nem excesso, nem falta de elétrons. E eu vou passar para a linguagem, onde tenho excesso de positivos e não tenho falta de positivos. Então você entende isso como o quê? Com escassez de elétrons, tá? Então meu positivo é sempre isso. Se isso é verdade, dentro do metal o campo elétrico é zero, então as cargas se arrumaram na superfície, o mar de elétrons na superfície se arrumou, tal que o campo elétrico interno é nulo, e ele também tem um campo elétrico externo nulo, porque ele não tinha carga extra. E aqui à esquerda, eu estou colocando em azul um campo elétrico primo de fonte externa, de um mecanismo que eu tenho no laboratório que eu posso ligar e desligar. Ele está desligado agora. Daqui a pouco eu vou ligar e ver o que acontece. Então, se eu ligo esse dispositivo, aparece um campo elétrico externo, tá vendo? Eu representei aqui, tá, as minhas cargas no meu objeto, algumas poucas cargas no objeto condutor, tá? Botei igual número de positivos e negativos. Se eles estão dentro de um campo elétrico desse tipo, eles vão ser puxados e empurrados pela força elétrica e vão se deslocar. Eles vão acabar nas superfícies da direita e da esquerda. Então, claro, eu estou mostrando aqui negativo, 3 negativos, 3 positivos. Mas eu também usei uma escala de cor, porque a gente sabe que é 10 elevado a 24 elétrons, não é justo eu usar 3 para representar. Então, quando você usa a escala de cor, você percebe que aqui ficando mais escuro é mais carga negativa, ficando mais claro eu tenho mais carga positiva. Bem, o objeto então polarizou. Quando ele polariza, vai surgir um campo elétrico interno, porque aqui eu tenho cargas positivas à direita, cargas negativas à esquerda. E a gente sabe que as linhas de campo nascem no positivo e vão morrer no negativo. Então, com o deslocamento, tá? A região mais positiva e a região mais negativa vão ser fontes de campo. Note que eu estou falando aqui, densidade superficial. Tem muita conversa de o que acontece dentro do condutor, tá? A gente vai falando e amadurecendo isso aos poucos. Aparece então, saindo do positivo para o negativo, linhas de campo. No sentido contrário ao campo elétrico externo. Qual vai ser o resultado aqui? Se você soma um vetor para a esquerda com igual vetor para a direita, porque esse processo vai continuar até que os dois se igualem, e aí o resultado vai ser esse. O campo elétrico que vai ser zero. O campo externo vai ficar assim, E o que é que você sabe? Você sabe que a linha de campo nasce na carga positiva. Então você sabe que lá de cá tem positivo, né? Ela vai até onde tem carga negativa. Então onde é que tem carga negativa? Tem carga negativa na superfície, bem aqui, Bem aqui, bem aqui. Nessa região toda tem carga negativa, está interceptando a linha. Eu poderia, inclusive, botar setinhas aqui. Eu não botei setinhas, mas eu poderia botar setinhas. Do outro lado, olha, linha de campo nascendo, 3 linhas de campo nascendo. Isso quer dizer o quê? Tem positivos nessa posição. E as linhas de campo vão até onde tem negativos. Então, à direita aqui tem que ter algum dispositivo externo com cargas negativas. Então, é isso que a gente diz que acontece quando você tem um condutor dentro de um campo elétrico externo. Ele polariza, as cargas na superfície se rearrumam, tal que o campo elétrico na parte interna é exatamente zero. Bem, agora
vamos adicionar uma força eletromotriz. Digamos que você tem uma mãozinha aí, e a mãozinha consegue fazer um atrito e remover uma carga. Você pega essa carga, leva para o outro lado, e através de um processo de atrito também coloca lá do outro lado, e vê o que acontece. Você deve observar mais ou menos isso. Você tirou uma carga aqui, passou para o outro lado, colocou de volta, ela automaticamente cruza a parte interna do objeto. Vamos repetir. Pega a mãozinha aqui, pega a carga, leva para o outro lado, coloca dentro do objeto, atravessa. Ok? Então, note aí que a mãozinha foi a força eletromotriz. Ela que fez esse movimento, né? Ela que fez o trabalho de levar a carga da posição de baixa energia para uma posição de alta energia. Então, ela saiu daqui, onde ela fica espontaneamente, levei para o outro lado. Ok? Bem, enquanto a carga atravessa o objeto, o campo elétrico dentro do objeto tem que ser diferente de zero, senão a carga não andava. Ok? Então, outra coisa. Nesse caso, a mão é a força eletromotriz. A gente está acostumado a usar baterias, pilhas, outras fontes para fazer essa movimentação de cargas, mas uma mãozinha com atritozinho, com alguma coisa assim, conseguiria fazer também. Ok? A carga que entra no objeto não é a carga que sai, pois há um mar de cargas. Lembra que a gente falou que tem um mar de cargas aqui? Então, quando você vê aqui, pegando uma carga lá de cá e levando para o outro lado e botando aqui, essa vai ser a mesma carga? Aí é o limite do modelo, tá vendo? O meu modelo é bem simples. Você vê uma carga atravessando. Isso é o que acontece de longe, não é o que acontece. Quando você coloca uma carga aqui lá de cá, ela vai entrar naquele processo de colisão com outras cargas, com a estrutura atômica. Então, ela vai ter um progresso que vai ter uma velocidade diferente dessa carga que eu mostrei aqui, que foi rapidinho de um lado para o outro. Por quê? Porque a nuvem eletrônica consegue se rearrumar rapidamente. Então, parece que tem uma carga rapidamente atravessando o objeto. Ok? Mas, de fato, isso não acontece. A carga vai se batendo aqui, se batendo, movimentando, e ela, a que entra, não é a que sai. Isso rapidamente se perde. Ou seja, eu boto uma carga aqui, quem sai aqui do lado de cá é outra carga. Você bota uma carga aqui, instantaneamente sai uma carga lá de cá. Instantaneamente mesmo? Não, quase instantaneamente mesmo. Você pode fazer experimentos e mostrar que essa propagação da energia através de um objeto condutor é próxima à velocidade da luz. As cargas andam aqui dentro, ó, esse mar de elétrons, a movimentação média é a velocidade da luz? Não, não é. É bem diferente, tá? Muito bem. Dentro do objeto é zigue-zague. Vá lembrando aí do movimento browniano. O movimento browniano deu o Nobel a Einstein. Então, um dos prêmios de Einstein foi justamente o estudo do movimento browniano, o estudo do efeito fotovoltaico. Foram algumas menções que foram feitas no Nobel que ele ganhou. Não se mencionou o estudo da relatividade geral, nem restrita, nenhum das gravitacionais, nem nada disso. Ele ganhou com esse estudo desse movimento. Ok? Muito bem. A carga atravessa o volume do objeto. Isso aqui é um outro mito que existe, que as cargas de um condutor andam na superfície. Não é verdade. Elas vão atravessar o volume do corpo. Então, se você fizer verificações, né, você realmente vai confirmando isso, que as cargas estão se movimentando dentro do volume do objeto. Peço que leia o livro, tá? Então, a gente está fazendo aqui uma leitura rápida de várias situações, usando modelos diferentes e momentos diferentes. É o momento de pegar e fazer uma boa leitura do capítulo de correntes elétricas do livro. Ok? Então, fica aí a dica. Ok. Tá aí meu objeto condutor neutro, ou seja, se eu passo movimentação de cargas com aquela mãozinha ali, com a força eletromotriz, o campo elétrico
na parte interna, deixa de ser zero. Mas toda a eletrodinâmica vai trabalhar para restabelecer campo elétrico zero na parte interna. Então, quando a cargazinha atravessa de um lado para o outro, ela acha um lugarzinho de equilíbrio do outro lado, aí volta tudo à paz, então o campo elétrico na parte interna fica nulo de novo. Então, a natureza vai trabalhar para restabelecer, tá? As cargas vão se movimentar para restabelecer o campo elétrico nulo no interior dos condutores, sempre que possível. Claro que se você ficar transferindo cargas continuamente, ele nunca vai conseguir. O sistema não consegue voltar a um campo elétrico zero, uma condição de eletrostática, de carga parada. Muito bem. Então, vamos olhar aqui um fio, tá? Então, eu tenho aqui um fio, ele tem um certo comprimento, eu estou imaginando que ele é mais comprido, então eu tenho uma indicação aqui que ele continua para os dois lados. E eu botei um campo elétrico externo aqui, tá? Além do comprimento, ele tem uma seção transversal. Então eu fiz um corte aqui para indicar a bitola do fio, tá? Então você tem um pouquinho de perspectiva aí para você entender que as linhas de campo estão passando por dentro desse objeto, tá? Então, vamos lá. Claro que você entende, né, que do lado de cá tem que ter uma concentração de cargas positivas, ou seja, na extremidade desse fio, seja lá onde ele for, pode ser a 2 metros, a 2 quilômetros, tem que ter uma concentração de carga positiva, porque é onde nascem as linhas de campo. Do lado de cá, tem que ter uma concentração de cargas negativas, porque é onde as linhas de campo morrem, ok? Então, você já tem uma ideia que isso existe, ok? Vamos colocar então, vamos observar o que acontece com uma carga. Note aí que eu usei o azul, estou tentando usar isso para positivo, quando eu coloco ela dentro do meu condutor. Carga vezes o campo elétrico vai dar uma força elétrica. A força elétrica tem a mesma direção do campo elétrico para uma carga teste positiva. Okay? Então, para a direita. Quando ela vai se movimentando, então a gente vai puxar isso de outros modelos que a gente viu anteriormente, a gente sempre sabe que tem um mar de elétrons, que os elétrons tentam se movimentar, encontram uma resistência na forma de colisão, tá? E é difícil você sair arrastando qualquer uma das cargas. Então esse positivo é puxado para a direita, aparece automaticamente uma resistência a essa força que acelera essa carga. Essa resistência, então, vai tentar diminuir essa aceleração e quando se você permitir isso funcionar por fração de segundo, rapidamente se estabelece uma situação onde a força elétrica se iguala à força de resistência. Isso é muito parecido com a situação do paraquedista. Se você tem um paraquedista em um avião, e esse paraquedista salta do avião e abre o paraquedas, tá? Vai ter uma força gravitacional para baixo, mas vai ter uma força, tá, de arrasto no paraquedas, que vai ser para cima. Essas duas, inicialmente a força gravitacional é maior, ele começa a acelerar, conforme ele ganha velocidade, o arrasto vai aumentando, porque é proporcional, às vezes ao quadrado, às vezes ao cubo, fluido é meio complicado, mas aí ele vai achar uma posição de equilíbrio, tá? Dessas duas forças. Que posição de equilíbrio é essa? Quando a velocidade tiver um certo valor. Chama isso de velocidade terminal. Então o paraquedista pula do avião, acelera, a resistência do ar aumenta, as duas entram em equilíbrio, a força gravitacional e a força de arrasto. Aí a partir desse momento a velocidade do paraquedista é constante, até ele cair no chão. Essa velocidade pode ser maior ou menor, a depender do tamanho do paraquedas. Então, um paraquedas muito grande leva a uma velocidade terminal menor, e um paraquedas muito pequeno leva a uma velocidade terminal maior, né? Então, o mesmo acontece nessa situação, a força elétrica vai ser igual à força de resistência e vai aparecer uma velocidade deriva, né? Então as cargas vão andar em uma velocidade constante, ok? Essa velocidade pode ser maior ou menor a depender do material, devido ao número de colisões, da facilidade com que essa carga tem de se movimentar, né? Eu vou dizer que esse movimento de cargas para a direita, tá, representa uma corrente, tá? Então eu tenho velocidade de deriva constante, agora eu tenho uma corrente, a gente vai dizer que essa corrente, nessa situação, é chamada de corrente estacionária, ou seja, a velocidade de deriva é constante, não aumenta nem diminui. A velocidade de deriva é uma velocidade média,
tá, das cargas que compõem a corrente elétrica. Então aqui a gente sabe que tem aquele mar de elétrons, que alguns elétrons vão mais rápido, mais devagar. Eu coloquei aqui uma tensão nesse fio, quer dizer, eu criei um campo elétrico, isso empurra as cargas para a direita, tá? Então algumas cargas vão dar mais rápido, mais devagar, mas em média vão ter uma velocidade de deriva VD. Também às vezes chamada de velocidade de arraste. Então você pode ver o VA, por exemplo, vai ser equivalente. Então essas cargas vão movimentando para a direita com essa velocidade constante. Okay? Definição da intensidade de corrente, tá? I vai ser dQ sobre dt. Então imagina que nessa posição aqui, onde tem uma seção transversal, eu tenho uma certa quantidade pequena de carga passando a cada pequeno intervalo de tempo. Então, I vai ser dQ sobre dt. Sempre que a gente define alguma coisa, a gente corre para as unidades. Então, a unidade da corrente vai ser igual à unidade da carga sobre a unidade do tempo. Isso vai dar, então, Coulomb sobre segundo. E o Coulomb sobre segundo é batizado do ampere, A maiúsculo. Tá? Às vezes você vai encontrar um A com um pontinho em cima. Tá? Então, esse é o símbolo do ampere. O ampere é uma das 7 unidades fundamentais do SI, do Sistema Internacional. Aí você vai dizer, que loucura é essa que A é uma unidade fundamental, se ele pode ser escrito como uma razão de Coulomb sobre segundo. Isso é só uma questão de escolha, tá? Claro, o Coulomb pode ser escrito como um produto de ampere por segundo. Então, se fosse por essa argumentação, nenhuma das unidades poderia ser fundamental. É uma questão de convenção de escolha. Bem, a velocidade de deriva, tá? Então faz com que as cargas andem para a direita. Eu vou imaginar que em um intervalo de tempo, tá? Elas vão sair daqui da posição A até a posição B. Então, em um intervalo de tempo, multiplicando pela velocidade de deriva, isso vai me dar um deslocamento ΔL. Note que eu criei um certo volume aqui, tá? E tem uma certa quantidade de cargas presas aqui nesse volume. Na verdade, restritas ao volume definido. De acordo com o meu desenho, tem 1, 2, 3, 4, 5 cargas aí nesse volume. Claro que isso é só simbólico. O número de cargas nesse volume é incontável, né? É na ordem de 10 elevado a 24, na verdade, 10 elevado a 27, 28. Se você fizer a conta exata. Muito bem. Então, a minha corrente, é a corrente para a direita, tem o mesmo sentido da velocidade de deriva. Tá? Ó, I vai ser ΔQ sobre ΔT. Tá? Então, eu posso, de forma aproximada, dizer que I é igual a ΔQ sobre ΔT. A quantidade de carga que está aqui dentro, tá? Que vai estar passando por essa posição de intervalo ΔT. Esse ΔQ sempre é bom estar lembrando que ele é um certo número N vezes a unidade fundamental de carga no condutor, que é o elétron. Só o elétron que é a unidade fundamental? Não. Íons também podem ser uma unidade fundamental de carga. Isso acontece, por exemplo, em soluções iônicas. Então lá, em soluções iônicas, muitas vezes não é o elétron que está se deslocando, quem se desloca é o íon todo. Então se você botar água com sal e botar uma corrente elétrica para passar, botar uma tensão ali, um campo elétrico, o que acontece? Os íons positivos vão para um lado, os íons negativos vão para o outro lado. Então aí você tem os cátions e ânions se separando. Observe que o volume entre a posição A e a posição B, que eu vou usar esse símbolo de V barrado, tá? Então esse pequeno volume aqui, que eu chamo de um ΔV, vai ser igual à seção transversal, aqui ó, a seção transversal é quando você corta o fio e você olha a área da circunferência formada pelo corte. Então um corte do fio é a seção transversal, multiplicado pelo o meu ΔL, que vai ser a altura desse prisma cilíndrico. Tá vendo? Então eu tenho um prisma cilíndrico deitado aqui. O volume dele é ΔV, que vai ser a seção transversal
multiplicado pelo comprimento do cilindro, tá? Ele está deitado, dá para fazer isso. Vamos ver o que a gente pode fazer com essas três equações aqui do lado, ó. Eu sei que I é ΔQ sobre ΔT, eu sei que ΔQ é N vezes E, e eu sei que o ΔL, tá? Que vai de A para B, A minúsculo é A minúsculo, B minúsculo, tá? Então tem que fazer uma correçãozinha aqui. Vai ser igual a VD vezes ΔT. Velocidade de deriva vezes ΔT. Então, pegando aí, ó, eu posso, dessa equação aqui, já isolar o ΔQ. Isso vai ser I vezes ΔT. Então, uma forma de saber a quantidade de carga que tem em um objeto é, se você sabe a corrente, multiplicar pelo tempo. Isso dá a carga transferida. Muito bem. Se eu pego essa equação aqui, ó, ΔQ, eu sei que é N vezes E. Então, posso substituir na esquerda. Vai dar, então, a esquerda, N vezes E é a mesma coisa que ΔQ. Que vai ser igual a I vezes o ΔT. O ΔT na segunda equação pode ser eliminado. Ó, eu posso usar ela para dizer que ΔT vai ser meu ΔL sobre a velocidade de deriva. Então, note aí que comprimento sobre velocidade vai me dar tempo. Muito bem, então eu posso pegar a velocidade de deriva e passar para a esquerda, multiplicando. Se eu faço isso, vai ficar N, que é o número de cargas que tem aqui dentro. Quem é que vai contar? Quem vai contar quantas cargas tem aqui dentro? Note que isso aqui é um número difícil, viu? É a carga do elétron conhecida 1,60, acho que é 0,07 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, o E eu conheço. A velocidade de deriva, ó, eu queria saber qual é. Eu quero saber que velocidade de deriva é essa. E é uma medida fácil de fazer, porque nós temos o amperímetro. Então, a gente não discutiu no curso até agora, a gente já falou sobre voltímetro. O amperímetro é um aparelhozinho, tá, que permite medir a intensidade da corrente. Então, isso aqui dá para obter com muita facilidade. Hoje em dia, muitas vezes o próprio voltímetro já é um amperímetro também. Então você tem um seletor lá de escalas, depois ele pode ser colocado na posição de medida de corrente. Então você pode medir corrente com ele também. ΔL é o comprimento aqui do pedaço de fio. Isso aí dá para medir, ou seja, com uma régua, ou com um paquímetro, ou com micrômetro, dá para eu medir. Então, dessas grandezas aqui, a mais complicada é esse N maiúsculo. Velocidade de deriva é meu objetivo. Eu quero saber que velocidade é essa. Então, passando aqui para a direita, tá? A mesma equação. Eu vou agora fazer o seguinte: isolar a velocidade de deriva. Isso vai ser I vezes ΔL, N maiúsculo vezes E. Como eu já observei, é muito difícil saber N maiúsculo. Agora, por outro lado, é fácil saber N minúsculo, que vai ser igual a o número de portadores de carga dividido pelo volume, ok? Então, o pessoal da fisicoquímica sabe tudo sobre a densidade de portadores de carga de cada material. Então, isso aqui é um número que para cobre vai dar 5,28 vezes 10 a 27, para outro material já tem outro valor. Então, o que é isso aqui? Lembra que eu mostrei o potássio? O potássio, tá, tem um elétron na camada esfera, da camada externa. Isso quer dizer que cada átomo de potássio em uma barra de potássio pode doar um elétron. Também eu precisaria saber a densidade do material para eu saber o número de átomos que tem, para cada um doar um, e eu tenho uma ideia da densidade de portadores de carga. Se fosse ferro, ferro já consegue doar 2 elétrons, então já tem uma condutividade diferente em relação ao potássio. O ferro também tem uma densidade diferente, densidade de quilos, né? Densidade de átomos por unidade de volume. Então, tudo isso vai entrar nessa conta aqui do N minúsculo, mas existem tabelas para você procurar. Os manuais da física e da química vão trazer, então, extensas tabelas com a densidade de portadores de carga para diferentes materiais. Bem, dito isso,
ok? O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, olha, lembre que isso aqui é um volume, que vai ser a seção transversal, vezes o comprimento. Então, eu posso daqui fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o N maiúsculo, vou substituir ele por N minúsculo vezes o delta V. Então, lembre, tá, que por definição N é igual a N pequeno, é N maiúsculo dividido pelo volume. Então, isso quer dizer que N maiúsculo é N pequeno multiplicado pelo volume. Colocando aqui e substituindo o volume, olha o que acontece. Substituindo, o ΔL vai cortar, porque tem ΔL aqui também, ó. Fica simplesmente que a corrente é igual ao N pequeno que está na tabela, vezes a seção transversal que eu posso medir. Dá para medir a seção transversal? Dá. Pega um paquímetro, um micrômetro, mede o diâmetro do fio. Sabendo o diâmetro, você tem justamente a área da seção transversal com muita facilidade, é π vezes r ao quadrado. Muito bem, o elétron também conhecido. Está aqui, esse é nosso objetivo, dá para a gente calcular a velocidade de deriva. Só tem um detalhe, muitas vezes os livros adoram chamar I sobre A de densidade de corrente. Lembra, naquele vídeo que a gente viu do capacitor, eu mencionei densidade de corrente. Simplesmente, I sobre A é dito J, tá? É uma modificação cosmética. Mas a densidade de corrente no fio é o J, que vai ser igual a I sobre A. Quando eu mencionei isso em relação ao vídeo do capacitor, foi quando ele pegou aquele fiozinho de solda e colocou entre os terminais do capacitor. E a densidade de corrente atingiu o limite de fusão para aquele fio, e o fio realmente aqueceu e fundiu, ok? Então, a densidade de corrente ela vai ser muito importante, porque ela define o limite em que um fio ainda é utilizado. Passando desse limite, já viu, né? Ok. Exemplo. Um fio de cobre com calibre 18, usado nos fios de lâmpada, possui um diâmetro de 1,02 milímetros. Então, esse é o diâmetro. Esse fio está conectado a uma lâmpada de 200 watts e conduz uma corrente de 1,67 ampere. A densidade dos elétrons livres é 8,5 vezes 10 a 28 elétrons, ok? Por metro cúbico. Então esse aqui é o N minúsculo. Calcule os módulos de A densidade de corrente e B, a velocidade de arraste, ok? Então você pode tentar fazer essa questão. A gente vai revisitar ela quando a gente falar mais sobre potência e sobre amperagem. A gente vai voltar para ela. Alguma pergunta aí? Eu vou deixar essa questão para vocês resolverem. Tragam resolvida para amanhã. É muito interessante você obter essa velocidade de arraste. Descobrir quanto é. Você pode querer consultar o livro, o texto, você vai encontrar essa questão como um dos exemplos do capítulo. Então pode servir de referência para a sua resolução e para a sua verificação. Claro que eu vou discutir os resultados aqui na aula de amanhã. Os resultados são surpreendentes. Muito bem. E na visão do potencial, como é que fica o que a gente vem estudando? Lembra que a gente falou que a gente tem aquele quadrado de relações da eletricidade, né, da eletrostática, né, que é válido também para a eletrodinâmica até certo ponto. Tá? Aquele quadrado de relações me dá 4 descrições diferentes. Então, a gente está falando aqui na descrição de campo. A gente vem falando sobre campo elétrico, coloca um campo elétrico externo, assim por diante. Mas a gente não falou na descrição de potencial. E como é que fica isso que a gente está vendo nessa aula, quando eu vou para o canto direito inferior do quadrado de relações da eletrostática? Você vai perceber o seguinte, ó. Quando você tem um fio, claro que a esquerda, tá, tem
tem uma concentração de cargas positivas e na direita uma concentração de cargas negativas, se existe um campo elétrico na sua parte interna. Ok? Muito bem. Então, eu vou adicionar aqui as equipotenciais. Adicionando as equipotenciais, você tem, então, essa situação aqui. Lembre que as equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. Então, aqui, ó, eu tracei uma linha que é perpendicular. Outra coisa interessante é que, como as linhas de campo elas não estão se aproximando nem estão se afastando, isso quer dizer que o campo elétrico é uniforme. Por tabela, quer dizer também o seguinte, que a distância entre as equipotências é constante. Então, eu mantenho essa constância aqui de um lado para o outro. Lembre que a gente falou, vamos embora medir a tensão a partir do negativo, então eu coloquei aqui, ó, mais baixo à direita, 5 volts, depois vai subindo para 20 volts, depois para 35, depois para 50 volts. Mas a nossa interpretação ela é mais rica do que isso. A gente falou, olha, a tensão vai lhe dar um relevo, e você pode usar esse relevo para entender o que está acontecendo. Então, se eu faço um gráfico de tensão por deslocamento aqui, você vê que a tensão é mais alta perto do positivo, à esquerda, e mais baixa à direita. Ela tem uma inclinação constante. Isso é um retrato do que está acontecendo aqui embaixo. O campo elétrico é uniforme, as linhas equipotenciais são espaçadas. Então, a nossa rampa de potencial tem declividade constante. E pense aí, ó, se eu tenho várias cargas se movimentando através do condutor com uma certa velocidade VD. Eu vou imaginar, como a gente falou antes, olha, eu coloquei uma bolinha aqui em cima e quero ver o que acontece. Tá? Se eu solto, ó, a bolinha vai para a direita como se fosse a sombra da carga aqui dentro. A gente já falou, a sombra da carga é uma velocidade de deriva constante. Então, isso leva a uma situação esquisita para essa bolinha, né? A gente está acostumado a botar a bolinha em rampa, a bolinha inicialmente ganha velocidade com velocidade, né? Somente em uma rampa que é muito longa é que a bolinha vai chegar à velocidade limite. Mas isso já diz logo que existe, ó, um arrasto sobre as cargas aqui dentro. Porque minha expectativa é que essa bolinha ganhasse velocidade, e ela não. Se ela vai como sombra, ela vai de forma, ó, com velocidade constante. Isso quer dizer, então, que eu, no meu modelo aqui de bolinha que rola em uma rampa, tem que ser uma rampa que tem um certo atrito, né? Que tem uma certa resistência ao movimento. Então, tem a força gravitacional para frente, mas tem uma força de arrasto para trás. Ok? Dando essa velocidade constante. Alguém tem alguma pergunta? Ainda não, professor. Ok. Tá, então, mas a gente está encerrando já, viu? Uma bolinha desce uma rampa com velocidade constante, somente se tiver atrito. Pois é, no fio a gente chama isso de resistência. Então, na aula de amanhã, a gente vai justamente tratar a ideia da resistência elétrica no fio. O que é resistência elétrica? É justamente essa situação onde a carga está em constante colisão com outras cargas, e isso cria uma resistência ao movimento, chegando até a uma velocidade de deriva constante. Essa, na verdade, é a condição para a corrente estacionária, né? Quando ela atinge seu valor constante. O que a gente está estudando aqui, quando a gente fala de circuitos, a gente vai imaginar sempre que a gente ligou a fonte, deixou ela rodar por um pouquinho, e aí quando o circuito entrou nessa situação de equilíbrio dinâmico, tá? Aí sim eu vou resolver minha questão, eu vou fazer meu experimento laboratório, assim por diante. Não quando tem o transiente, que é logo que eu liguei alguma coisa. Nós vamos estudar circuitos que são inicialmente simples. O que é um circuito simples, que apareceu logo naquele diagrama lá no início? O circuito simples tem uma fonte e tem uma associação de resistências. O que é uma resistência? A gente já mostrou naquele vídeo do capacitor que a resistência elétrica, tá? Assim como o capacitor tinha a função de armazenar energia elétrica, a resistência
é uma forma de você tirar energia elétrica de um circuito e transformar ela em calor. Então, resistência representa a dissipação do meu circuito, né? A dissipação elétrica é quando a energia então é dissipada, transformada em calor de forma irreversível. Você não vai poder pegar calor e transformar de volta em corrente elétrica, né? Então você não está armazenando, você está perdendo, né, de forma irrecuperável. Então a diferença, eu guardo energia no capacitor, pego de volta quando eu quero. Você viu que era tão simples quando encostar o fio. Encostou o fio no terminal do capacitor, recobrou a energia, né? Quando eu perco energia através do calor, o fio aqueceu, eu não tenho mais como retomar essa energia, recuperar a energia. Então, amanhã a gente se encontra novamente.